Vamos pro... A gente preparou um mata-mata, uma brincadeira, uma divertida brincadeira aqui. Estafeta, como diria. Estafeta, como diria o nosso Ale Oliveira. E aqui é o seguinte, gente. Brincadeira, Tá? divertida. Aí vocês vão falar assim, cara, mas só tem medalhão, porque são os principais professores do século. E aí, os caras que ganharam muito no século são os que estão há mais tempo na pista. Do século. Do século, no Brasil, tá, 2001 pra cá. 2001 pra cá. Mas é no futebol brasileiro ou No isso futebol... vai valer Não, só seleção tem, também? só tem aqui no futebol brasileiro. Não, meu chapa. Se a gente for a Copa do Mundo, também... Não, mas é o conjunto da obra. É o conjunto da obra dos trabalhos desses caras. E que tem alguns, evidentemente, que tem no século passado. Isso, a gente só pegou técnicos aqui que trabalham, ou que são brasileiros, mas também trabalharam fora. O Vanderlei Luxemburgo, no século, trabalhou no Real Madrid, por exemplo. E eu acho que todos... Pô, esse mata aí podia ter juntado os dois técnicos. Bom, se bem que O o ano que a gente conhece é o semifinalista da Copa do Brasil 2004 pelo 15 de Campo Bom, mas todos já vinham com trabalhos ainda aqui menores. O próprio Mano também, em base, O desde Luxemburgo, o trabalho passado. grande. O Luxemburgo é um trabalho espetacular. 1986. E vamos lá, então, gente. Temos aqui Abel Braga, Muricy Ramalho, Renato Gaúcho, Felipão, Tite, Mano Menezes, Cuca e Vanderlei Luxemburgo. Esses aqui... eu posso chamar isso aqui dos medalhões entre os técnicos do futebol brasileiro, né? Todos esses já são aqueles que, assim, preciso de um cascudo, preciso de um medalhão. Acho que é para essa imagem que os dirigentes olham, né? Deve ser. Vamos lá. Bruno Formiga, o primeiro duelo, coloca frente a frente Abel Braga e Muricy Ramalho. Muricy. Assim? Fácil. Sem pensar. Pra mim, Fácil? Cara, quando você vai lembrar do século, você vai lembrar do São Paulo soberano. Não tem como. Você pode pensar Ele é do muito Inter campeão de tudo, mas é diferente. com o Abel. É diferente. E o Abel campeão brasileiro depois. Mas o Muricy foi dominante. Ele não ganhou só 3 pelo São Paulo, ele depois vai e ganha também pelo Fluminense. Sim, ganhou ele 4, poderia depois ter ganhou ganho pelo Libertadores com o Palmeiras. Santos também. Campeão Aí do o Inter Campeonato também ele América. fez bons trabalhos. Então assim, 2005, eu maravilhoso, acho até o estilo do Abel mais legal. Eu até prefiro ver times do Abel. Mas não tem como, cara. O Muricy ele é um dos maiores técnicos da história do... Ele rivaliza, não ganha, mas rivaliza com o Tele, pô. Eu vou aqui com a gaúcha Tainá Espinosa. O Muricy ganhou também títulos pelo Internacional, né? O título estadual pelo Internacional. E reencaminhou o Inter, né? Quando ele pegou a Terra Arrasada em 2013 e deixou vice-brasileiro em 2005. O Muricy no século. Que Qual é o pros trabalho? colorados é campeão brasileiro de 2005. Não, na boa, assim, se você Trabalho pegar ótimo o no Muricy, Náutico antes também. e a Tainá lembra do Inter aí, fora o trabalho no Flamengo, qual é o trabalho ruim do Muricy no século? Palmeiras. Não, mas também foi interrompido rapidamente. Palmeiras que ele chegou num momento ruim, fase final. Não foi nem mas aí ele chegou líder e saiu da Libertadores, mas muita gente lesionada, uma confusão. Tainá Do Espinosa. Abel, O Abel tem tem esse trabalho no Flamengo que é horroroso. tá, tudo bem, a gente pontou os dois do Flamengo. 2004 ele foi vice da Copa do Brasil, pro mas Santo André. Agora Também. sim, mas daí ele já entrou lá no meio do negócio todo desencaminhado. Tainá todo errado. Espinosa. O Formiga foi muito rápido. Falou assim, Muricy, você é rápido assim também no gatilho para determinar o vencedor desse duelo? Eu também vou de Muricy. Acho que a segurança que os times do Muricy passavam, para mim, era incrível. O que faz o São Paulo de 2008 conseguindo Contra o tirar Grêmio uma lá. diferença absurda também é uma coisa inacreditável. 11 pontos. Ser campeão com o Fluminense, com a estrutura que o Fluminense oferece, ou oferecia, porque agora o Fluminense tem lá o seu CT, também acho incrível. Acho que o Muricy mostrou a capacidade de trabalhar de formas diferentes, com estruturas diferentes. Então, eu vou de Muricy. Engraçado, assim, até no argumento de vocês dois, vocês usaram muito o Campeonato Brasileiro. O Muricy ganhou a Libertadores com o Santos, né? Ele estava treinando o Fluminense em 2011, ele deixa o comando. Ele já estava fora desde o início do ano também, tá? Vou logo avisando aqui. Aliás, Começar a Libertadores do jeito que ele começou, ele já estava pensando em sair há muito tempo. Aliás, nessa Libertadores aí com o Santos é que ele passa a não ser mais questionado em relação ao mata-mata. Mata-mata, Porque sim. muita gente falava, só dos O Abelão, pé frio, vice pelo Flamengo contra o Santo André em 2004, vice pelo Fluminense em 2005 contra o Paulista de Jundiaí. Aí no ano seguinte, o azarado, ou que não sabia, foi campeão na entrevista, da bem América emocionado, né? e campeão do mundo com o Inter Em cima do Barcelona. do Ronaldinho Gaúcho. E mesmo assim ele perdeu, o seu voto seria? Ou será? Não, vai ser Muricy, assim, eu acho um pouco mais completo. Primeiro, dois seres humanos admiráveis, é sempre legal. Ter amigo, Clube do Vinho, não. São pessoas que merecem o respeito que não estão tendo com eles. Bom, Muricy. Vamos lá para Renato Gaúcho e Felipão. Bruno Formiga, já olhou com a cara assim e tal? Vai ter jogo, não vai ter? Acho que não tem muito jogo. Mas assim, eu prefiro os times. Mas olha a pergunta, e presta atenção.
qual o melhor professor do século no futebol brasileiro. Se for professor, assim, porque, de novo, o Muricy, ele criou à época, ele criou um modelo, à época esse modelo foi copiado, muita gente começou a voltar os 3 zagueiros e não sei o quê, nem sempre foi só isso, o Muricy criou uma parada ali. O Filipão não criou muita coisa, né? Beleza. O Renato acho que criou mais que ele. Se for por isso aí, eu votaria no... Só que eu sei que esse voto vai soar como um absurdo. Apesar de aqui não existe absurdo. Ser um Na vida não existe absurdo. Ser um finalista de Libertadores no século, tá? O Filipão foi finalista da Libertadores, campeão da Libertadores no século anterior. Exato. Mas o Filipão foi campeão do mundo. Foi campeão do mundo e tomou um 7-1. Tá. Né? E deixou um Palmeiras encaminhado para um rebaixamento. E foi campeão com o time reserva também. E foi campeão brasileiro. Isso. Eu vou votar no Filipão, mas com um monte de asterisco. Tá bom. Não, eu senti que você queria votar no Renato, não votou no Filipão. Então vota no Renato, meu chapa. Eu sei que vai ganhar o Filipão, eu vou votar no Renato para eu dormir bem comigo mesmo. Eu não tenho certeza que o Filipão vai ganhar, não. O Renato no século tem 2 finais de Libertadores, 2 títulos de Copa do Brasil e por aí vai. Grandes campanhas de brasileiro com 3 semifinais de Libertadores seguidas. Sim. Mauro Betti. É interessante, tá um duelo Grenal, né? É. Nesse lado, por enquanto, assim. Bom, a história deles no Grêmio é fantástica, a história do Filipão no Grêmio e no Palmeiras e na seleção brasileira é fantástica, e na seleção portuguesa desse século também é fantástica. Eu discordo, o Filipão é como um pai, discordo um monte de coisa dele, discordo mesmo, muita coisa, dentro, fora de campo. Mas, velho, eu tenho um quadro na minha academia lá em casa, tem lá, não que eu faça ginástica lá, mas tem lá, assim, nesta casa não se fala mal de São Marcos e de Filipão, mesmo falando mal, mesmo pensando mal. O seu voto é... Sim, não tem gente que odeia de graça? E na imprensa é o que mais tem hoje, cada vez no mundo é o que mais tem. Tem gente que ama e não é de graça. Até porque eu também não gostava do Filipão como torcedor na época que o Grêmio só ganhava do meu time. Então eu sou suspeitíssimo para falar do Filipão e também do Renato, que eu adoro, mesmo discordando um monte de coisa. Mas para mim passa pelo conjunto da obra e que não tem 7-1 capaz. É a maior derrota, sim, mas é a maior derrota de um cara que, inclusive, ganhou 7 jogos em 2002, pegando uma bagunça de seleção brasileira e, ainda que maldoso pela briga que ele tem com o Tite, que eu lamento, até por gostar muito das pessoas, ainda o time do 7-1 foi mais longe do que o time de 2018. Filipão. Tainá Espinosa, você resolve essa parada. Filipão ou Renato? Muita dificuldade nesse voto. Então explique por que a dificuldade. Porque me agrada mais os times do Renato, tá? E também me agrada mais agora. Sim. Nas últimas temporadas. O Renato mudou bem também. Também. Ele melhorou muito. Mas o Fluminense de 2008 dele era bem legal. 2007, 2008 principalmente, era um baita de um time. E era também um grande jogador também, né? Eu acho que o Filipão tem uma capacidade de mexer com o vestiário gigantesca. Eu não sei se professor, eu não sei se o Filipão não é mais. Porque acho que tem professor também é isso. Uma capacidade de entender a forma como o cara de fato gosta de ser tratado e vai entender melhor a mensagem, e vai evoluir, vai crescer e vai melhorar. Então... Decida, Tainá Espinosa. Eu deixei por último, na dificuldade, a bola de vidro para Tainá Espinosa. Eu vou de Renato. Renato Gaúcho avança, hein? Olha aí, ó. Renato Gaúcho avançou. Aqui é assim, eu falei, não tem certo, não tem errado. Tem a visão de cada um de futebol. E você vai ter a sua, você vai gostar. Renato Gaúcho passou. Agora não volta mais atrás. Não, mas é isso. E assim, acabou que eu... Achei que ia dar ali Filipão e não vai me livrar, foi de Renato, né? As pessoas têm que aprender a votar. Isso, exatamente. Tem que votar em quem quer, não em quem acha que vai ganhar, quem acha que vai perder. Renato Gaúcho avança. Essa aqui... Se tu quiser mudar teu voto, vamos para essa disputa aqui. É uma disputa injusta. Eu vou começar com o Mauro Betting, tá? Tite contra Mano Menezes. Não, tem muitas coisas, né? Sucessões mesmo, trabalhos de seleção, de clubes. Até rapidinho. Eu gostava mais e respeitando muito o Mano, até porque inclusive era o treinador de uma coisa absurda, já falamos do Anderson na Batalha dos Aflitos. O Grêmio de 2001 do Tite, para mim, é um dos melhores times que ele já fez, um dos melhores times que eu já vi nos últimos anos, neste século. Era um timaço. Então, eu prefiro o trabalho do Tite ao do Mano no Grêmio. No Corinthians, respeitando demais o que fez a reconstrução, o trabalho do Tite em 2015 e, claro, 2012, campeão do mundo, campeão da América e tal. E na seleção, só mais o Tite também. Só mais do que o Mano da Batalha dos Aflitos, que falou do Anderson, o Mano levou um time
fraquíssimo do Grêmio individualmente, é uma Uma final de de Libertadores 2007 e já um excelente Campeonato Brasileiro 2006. Exato. E lembrando que ele é um ano maluco, mas um 15 já de campo bom. Libertadores e... Fantástico. Então, assim, eu admiro demais o único bicampeão da Copa do Brasil até este ano. Eu respeito demais, mas acho que o Tite está um pouquinho, até por uma questão de gosto de algumas coisas e da maneira como até se reinventou o Tite, eu gosto um pouquinho, uma pouca coisa mais do Tite em relação ao voto pro Tite, Tainá Espinosa. Eu vou de Tite também. Tá. Acho que esse Grêmio que o Mauro citou, de 2001, ele é bem emblemático, mas o Corinthians de 2015 sensacional. Foi, né? Fora porque é 2012, foi o melhor né? o Corinthians do Tite foi o de 2015. Exatamente, disparado. e acho que mostra muito dessa reinvenção que o Mauro falou aqui do Tite, que eu acho que ele foi capaz de fazer, que ele entendeu. Eu gosto muito do Mano, eu não acho que o Mano é um retranqueiro, como muita gente acha, já vi bons trabalhos do Mano, mas eu vou de Tite nessa. E só rapidinho, parte do sucesso do Brasil de 2002 se deve também ao Grêmio de 2001, ao modelo de jogo. Bruno Formiga. Não, Tite com os mesmos argumentos aí. Beleza. Rigorosamente o mesmo. Então avance e você vai abrir essa votação aqui, que eu acho eu muito gosto interessante. Eu acho não. Cuca Eu contra gosto Vanderlei Luxemburgo. Pra mim não tem comparação. Pra mim não tem nem comparação. Não? Mas Também não. nem comparação. Nem comparação. E olha que a gente pegou o século, que é a virada do início de uma, entre aspas, decadência 2003, do Luxemburgo. 2004, ele é bicampeão brasileiro. pra E em mim, 2013 o Cuca já faz um baita trabalho pegando um rebaixável Goiás. e leva para a terceira colocação do retorno. Eu acho o Luxemburgo, mas muito à frente. Em tudo, assim, em resultado, em modelo, Mesmo no qualquer século, coisa. No tendo século. o Cuca vencido O Cuca foi tanto quanto ou até mais. Tanto quanto que ele foi Cuca questionado, venceu o Cuca o só foi Libertadores. virar a chave quando ganhou a Libertadores pelo Galo. Atlético. Era Até lá uma era visto como maldade do azarado, Abelão, isso. como não sei o quê. Como E assim, Abelão. ganhou a Libertadores num modo a caceta, um negócio assim, Nossa, sensacional. virando em casa, é emocionante, mas assim, num modo que o torcedor não Mas quer passar foi- de novo. Mas tem o Mais maior ou menos, porque título o da torcedor adora o galo história... doido. O maior título não reconhecido, porque não é título da história, que foi a recuperação do Fluminense em 2009. Também tem E isso. ao mesmo tempo E, que ele foi vice-campeão da Sul-Americana contra a LDU. 2007 com o Botafogo, Um baita Campeonato time. Brasileiro também Baita espetáculo. time Assim, com o time Cuca limitado. tem muitos trabalhos no século Montou a base para o fortes. São Paulo ser campeão de tudo em 2005. Eu sou muito, também sou muito voto pro suspeito. Lucha, tá? Gosto demais do Cuca, mesmo brigando também pra cacete com ele, como briguei pra cacete com o Luxemburgo, e eu gosto de falar pra falar a Vera, né? Enfim, da relação. Eu acho o Cuca um baita treinador. Sempre gostei muito dele, sou muito fã, torço demais por ele. Mas pra mim ele tá neste mata-mata enfrentando um dos 3 maiores treinadores da história do futebol brasileiro. Mesmo no século. Mesmo no século. Mesmo no século. E aí você, assim, o que ele fez, pra mim, no melhor time dos pontos corridos, Cruzeiro 2003, multicampeão com ele. 2004 ele chegou no meio do campeonato e deu certo 2004. 2005, não deu certo. Ele ficou um ano no Real Madrid. E nesse ano, de janeiro a dezembro, ele ganhou mais pontos que o Barcelona do Rijkaard em Campeonato Espanhol. Ele é um baita treinador. O 2006 e 2007, excelente dele pelo Santos. 2008 ele fez o Palmeiras. Cara, o Lucha é foda. Pronto. Boa, Mauro. 2 votos, você fecha aqui só para para acrescentar, pontuar. eu vou de Lucha também, mas me impressiona muito a quantidade... O que houve? Eu não aguento ver os comentários aqui, o cara fala assim, você é chafado. Eu não aguento, cara. Que lembra de Pô, Chapato? foi maravilhoso. Você com X é chafado com Você X. Eu não lembra de aguentei, Chapato? desculpa, mas porra. Ai, pô, fechou. Não, é que me chama muito a atenção a quantidade de elogios que o Luxemburgo recebe de caras que jogaram com ele. São muitos elogios. O Edmundo, e, assim, um processo na justiça, falou, é o melhor treinador que eu já tive. cara. são muitos elogios e muita gente, muitos jogadores falam da capacidade dele e, de fato, dava pra ver isso nos jogos, a capacidade dele de mudar o time sem mudar o time. Mudar a forma que o time tá E jogando animar o sem time. mudar peça, sem substituir. A Era uma preleção capacidade dele. gigante. Eu vou de Luxo. Luxemburgo, tá? Cara, a gente tem aqui 3 técnicos na ativa. A gente já tá votando Tite e Luxemburgo? Não, ainda não. Calma. Não, só Eu acabei de falar o rescaldo. Luxemburgo na outra. Agora, daqui a pouco vai ser Tite contra Lucha. Agora é Muricy contra Renato Gaúcho. O que foi? Você já fez assim? O que é que não dá para discutir? É Muricy. É Muricy. Eu também prefiro os times do Renato, mas não dá, cara. O Muricy tá muito na memória do... Não tem como. Você vai mas falar agora dos- a memória pode Não, falar? você vai falar dos times dominantes, é entendi. diferente. Mas tudo a gente tá falando de passado, né? Não de passado. Dona Maria. Um parou de Não, treinar. já que você abriu essa... Agora já a que você memória abriu tá essa caixa do falando. Pandora... Mas só pra Não, não, deixar A claro... coerência foi detectada. Então, Não tem coerência. Pera aí, não, agora vamos defender. Não, deixa eu só ler um comentário, porque abriu depois na caixa de eu preciso- de eu preciso- Pandora. preciso me Então se defender. defenda, Primeiro então. que não tem- isso tem 0 a ver de memória afetiva pra Pandora. mim, porque eu não sou torcedor do São Paulo, não sou torcedor do Grêmio,
Então, assim, isso mexe Do Grêmio zero. não tem como. Isso mexe Muricy zero que com você o meu coração. Então, não tem nada de memória aqui afetiva. Eu falando que ele está na história recente do século mais que o Renato. Não tem como, o cara criou uma saga. Mantorras Monquilha fala, coerência desse programa. Pelé é o melhor porque ganhou 3 mundiais. Não foi só isso, tá? Ninguém, como é que olha isso aí? E Scolari ganhou coisas que o Renato nem sonha, ainda escolhe o Renato sobre o Scolari. Coisas que o Renato nem Ele sonha, não no escuta caso, os é a Copa do argumentos, a Mundo. galera não escuta argumento, aí é difícil. Então, Não, no caso é só a o Copa seu mesmo. voto é Muricy Ramalho, certo, Bruno Formiga? Deixa eu olhar aqui pra cara dos dois. Eu vou na... Não, é pra ir, Tainá, ou não? Vai na Tainá. Tainá Espinosa. Ai, meu Deus. O negócio é o seguinte, a pessoa tem que tirar o pessoal, né? Obviamente. Claro. Sim. Não, gente, eu vou de Muricy. Porque eu acho que o Muricy... De novo, pode ser que eu esteja sendo incoerente, quem sabe? Já está. Tem problema não tá, não. Não, é porque eu gosto mais de ver os filmes do Renato do que do Muricy. Então vota no Renato. Pô. Mas o Muricy ganhou mais. E tem uma coisa assim, que eu acho que Só que o Filipão também. Então, mas eu vou te falar. Incoerência foi detectada. Não, mas assim, eu vou tentar ainda não dei contribuir meu com voto. vocês aqui. Se chegasse lá em 2009, pega o melhor do Muricy no século e pega o melhor do Renato no século. Eu acho que se eu tivesse o Muricy, eu tinha mais garantia de título se eu estivesse com o Renato. Essa é a minha impressão. Complicou a frase. Eu tenho Renato. Tem só uma coisa, eu tenho tá? o Muricy e o Renato no auge Quem vai deles te garantir no mais século. título? O Muricy. Ah, bom, agora você... O Muricy. Tudo bem, mas... Eu acho que eu fico mais próximo, não sei se mais próximo, mas eu acho que eu tenho uma garantia maior de ficar com o título se eu escolher o Com Muricy certeza. do que Você se eu ficou escolher o com- Renato. Mas tem um ponto. Fiquei. E com os dois, inclusive, tá? o Pode- Muricy- Vem de novo. O Muricy, ele teve times melhores individualmente do que o Renato. Também. Não Renato- sei não, hein? Eu acho que teve, o Muricy teve, Exatamente. e uma vantagem a favor do Muricy. Ele teve outros clubes com trabalhos melhores do que o do Renato. Exato. O Renato teve um bom ano em 2008 e 2007 também. Mas 2008 melhor pelo Fluminense e os grandes trabalhos dele são todos no Grêmio. Cara, o Renato eu vou de Muricy. O Renato podia ser Muricy bicampeão é da mais Copa do completo. Brasil, bicampeão da Libertadores. E assim, campeonatos Não, e não brasileiros, era- você ficar em não- terceiro não- lugar Eu com o não gosto Grêmio. nada- demais, só para deixar claro, e gosto demais do Renato há muito tempo como treinador, tá? E repito sempre também por conta de um parente de alguém aqui, que sempre me falava do Renato e contava uma pessoa queridíssima, não só porque é parente de alguém aqui, mas ele sempre contava histórias muito divertidas sobre até a relação dele com o Renato, que o Renato evoluiu. Só para dizer que aqui, entre Muricy e Renato, eu votaria no Filipão, tá? Eu sou um voto muito perdido aqui. Ó, o Vinícius Entre Laurindo... Muricy e Lamentável, mas eu voto no Muricy Entre o porque, Muricy e o Filipão, seria de Filipão também? Claro que eu iria com o Filipão. Para mim, aí já não havia comparação e não há comparação. Para mim, o Filipão é muito mais treinador. Ó, o Vinícius Laurindo fala o seguinte, detestava o modo como jogava os times do Muricy, mas é inegável que ele tem um currículo monstro Não, ele nesse adora século. também, a figura. Mas eu voto no Muricy mesmo. Mas perderia, para mim, quase que fácil contra o Filipão. E como, para mim, o Filipão ganharia fácil do Renato. Vamos para outra semifinal, que essa Excelente também. é para sair faísca, hein? Excelente Tite também. contra Vanderlei e Luxemburgo. Mauro, abre aí o voto, vai. Vanderlei. Mesmo nesse século, e olha que nesse século você está falando do treinador campeão do mundo, você está falando do treinador de seleção que faz um trabalho melhor do que fez o Luxemburgo, embora o trabalho do Luxemburgo é do outro século na seleção, né? Do outro século. Eu ainda acho, e aí é assim, eu sei que é o trabalho do século, eu sei, mas ainda acho o conhecimento de futebol, até bom, de vestiário, o Vanderlei, velho, para preleção é maravilhoso, mas ele criava muita porrada, cara. Mas assim, muito desgaste, que o Tite não. Mas eu ainda fico com a incoerência minha. Eu ainda volto no Vanderlei. Cara, Tainá, eu vou voto com a minha incoerência, porque eu não consigo. Eu sei que é, mas eu não consigo fazer essa distinção. Eu não consigo votar contra o Filipão e o Luxemburgo. Porque você é palmeirense, sou mesmo. Eu vou Também. reinterpretar aqui, ou interpretar os movimentos da Tainá quando veio a votação da semifinal. Foi assim, ó. Eu já tava assim na outra. Bruno Formiga, Tainá, você vai ficar por último. Tá bom. Não tem problema não. Bruno Formiga, Tite contra Vanderlei. Cara, assim, eu... No século, tá? Eu gravei um Polêmicas Vazias sobre. E deu Luxemburgo. Só que era o Mas todo. era o todo. Era né? o todo. Não, contra todo No mundo se século discute. eu voto no Tite. No século é por aí mesmo. No século eu voto no Tite. Porque eu entendo que se fosse o todo, assim, Isso. dos 10 melhores times brasileiros que eu vi jogar, acho que metade é do Luxemburgo. É por aí. Metade. O Corinthians, o Palmeiras, o Santos e o Cruzeiro. 4 de 10.
Então, assim, quase metade é uma coisa impressionante. Isso se eu pegar que são 2 Corinthians Qual diferentes, são Santos? 2 Palmeiras. Sim. Palmeiras 93, 94, O de 96 foi 98, fabuloso. 99, o Corinthians é um negócio impressionante, cara. Eu poucas vezes vi... Não, aliás, o Palmeiras em 96, é que durou 5 meses, ele jogou mais do que todos eles. Pois é, então assim, eu tenho muita dificuldade, cara. Em 2003, o Cruzeiro é um negócio absurdo. Mas um século não dá, cara, porque o século o Tite só tem trabalho bom, basicamente. Não, Assim, campeão do Grêmio, mundo, Inter, campeão da América. O Atlético, ele foi, acho que, injustiçado um pouco. Aí chega o Corinthians, não dá, cara. Ele pegou o Corinthians e transformou num... Outra difícil, cara. Aliás, 2 vezes, né? É muito difícil. Aí chega na seleção, recupera a autoestima, foi a única unanimidade no século. Como treinador foi o Tite. E outra coisa do Tite também... Talvez a anterior tenha sido o Luxemburgo. Ele pegou... Eu acho que ele pegou o Corinthians teria sido se tivesse sido. Ele pegou o Corinthians em 2004, aquele time que quase foi rebaixado no Paulista. E levou a 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. Quase nada. O Tite. Sim. O primeira passada do Tite dele é excelente. E só não foi campeão, talvez, brasileiro no final de 2005, porque a Jurabicha entrou chutando no vestiário. E moderno, com um jogo agradável. Teve um empatite injustiçado. Mas o de 2015 respondeu que o empatite não era o padrão. E o empatite era um ano depois de ser campeão de tudo também, então vai. Tainá Espinosa, você vai determinar quem passa a final contra o Muricy. Tite ou Vanderlei Luxemburgo? Qual o melhor professor do século no futebol brasileiro? Eu vou levar em conta o pacote, tá? O pacote, assim, eu quero dizer, até da relação dele com os jogadores, do que eu acho que o Tite passa para os jogadores, do que ele transmite como pessoa. Eu acho que o Luxemburgo, ele fez times que me encantaram, como lembrou o Formiga, mas o Tite também fez times que me encantaram. E, de novo, vou comparar aqui individualidades. Eu acho que o Luxemburgo tinha mais individualidades do que o Tite. Verdade. Quando fez esses times que encantaram tanta gente. Posso só fazer um adendo rápido? As individualidades queriam, porque queriam jogar com o Luxemburgo Tudo também. Bem, né? Tinha esse mérito de quebrar exato. eu quero jogar com o Luxemburgo. Exato. Rivaldo volta para jogar com o Luxemburgo. Mesmo dando porrada. Exato. Eu vou de Tite. Tá bom. Então, estamos numa final. Tite contra... Assim, é engraçado, né? A gente tá aqui em 2019 e aí estamos... Tudo bem, a gente está relembrando o século. Estamos 18 anos aí, cara. Já tem 18 anos. Já 18 anos de brincadeira. E os nomes aqui são nomes que todos eles conquistaram coisas importantes. Não tem nenhum aí que você fala, esse cara não ganha. Não merecia estar aí, isso que é legal. Todos mereciam estar aí e alguns, claro, que não ficaram... Não se sustentaram. Ou poderiam não couberam também. É muito bom o nível. Bruno Formiga abrindo a decisão. Rapaz, que Tite contra Muricy, vai. É pau a pau, mas assim, eu vou ficar com o Tite porque no final foi mais divertido ver os times vencedores do Tite do que foi mais divertido. Aí eu vou falar do Santos, campeão da Libertadores. Esse que eu ia perguntar. Só que eu acho que tem... É duro falar isso, mas acho que tem pouco do Muricy ali. Tem pouco do Muricy. Se fosse o Muricy, fosse o Dorival, eu acho que você tinha um time tão fantástico e a base era toda montada pelo Dorival, que ok, o Muricy eu acho que teve méritos defensivos, de manter, de não perder, porque tem técnico que lembrando que tem o Adilson Batista no meio. Né? Então assim, eu acho que o Muricy corrige rumos, mas eu não consigo olhar para aquele Santos. Tem gente que até esquece que o Muricy era o técnico daquele Santos. Tem aquela imagem, assim, só para relembrar, que é do Pelé entrando atravessando o gramado do Pacaembu, com a roupa do que é muito legal. Vermelhão. Sim, porque todo mundo ganha dinheiro, graças a Deus. Exatamente. Mas eu tenho dificuldade de fazer aquela associação direta. O Fluminense era ok. Não, era muito Muricy. Se o Muricy, esquece. Era ok, mas era ok. Não era de jogo, divertidinho. O do Abel era massa. O do Muricy... São Paulo impressionante, mas às vezes você podia discutir a qualidade do jogo. Teve um São Paulo que acho que foi o mais divertido, né? O do meio. É o do meio, né? 2007. Que não tomava gol também. Esse era o mais assustador. O 2008 soldados. Tem umas coisinhas, o primeiro... Mas é uma campanha 2007, emocionante, o torcedor maravilhoso. Não, em 2007 ganha até com antecedência. Não, sim, ele é assim, um negócio muito não tomava gol. É impegável. Não tomava gol. Aquele. Só que, cara... Quantas rodadas? Os times do... 5 rodadas. Não, e assim, o negócio que esquece que ninguém vai pegar. Esquece. Mas o Corinthians, os times do Tite eram bem mais legais, né? E outra, com variações. O Tite claramente foi mudando como técnico. O Muricy não teve mudança. Quando ele precisou entregar mais mudança, ele não conseguiu. O Tite, ele é um na seleção hoje, ele foi um no Corinthians em 12, porque aquele time... Grêmio aí ele também. foi um em 11, ele foi outro em 15, Tá. o Grêmio era outro. Pelo amor de Deus, ele tem várias maneiras. Um voto para Tite. Olha para mim, Mauro Betti. Tainá Espinosa. Não, vai no Mauro. É para ir no Mauro? Eu acho que é. Tainá ali é...
Mas não, ele, tipo o pessoal do Pânico, entende? Era como no negócio do Pânico na praia. Mauro Betti. Então, é até interessante, ambos campeões pelo São Caetano em 2004. Né? O Muricy é quem deu a volta olímpica, mas o Tite começou o trabalho, né? Olha como é que era o São Caetano no começo do século. Não era assim uma Brastemp, mas era uma Consul, né? Sim, brilhante. Assim. E reclamando do Pelé com o uniforme do patrocinador. Exatamente. Ganhou. Eu não tô ganhando nada, pô. Casa Bahia. Como era chato, eu queria, por exemplo. Mas, enfim, desnecessário. O Tite, pô, tudo, o Muricy, tudo aquilo que a gente falou, bacana. Também, só não foi para a seleção porque não quis mesmo, em 2010. Ótimos trabalhos, cara bacana, legal, vencedor, mega. Mas assim, o Tite, como até conhecimento de futebol, vontade de ir um pouco além, gestão de grupo muito parecidos, e sou muito fã dos dois, figura, pessoal, profissional, mas o Tite me entregou mais coisas, eu acho que do futebol, e até em outros ambientes, assim. No Galo ele participou de uma campanha de rebaixamento em 2005, mas eu vejo muito mais méritos nas construções do Tite e na reconstrução da própria carreira. Eu fico com o Tite. Tainá Espinosa. Eu fico com o Tite também. Achei que ia ter jogo. Não, E lembrando não que a minha final seria Filipão contra Luxemburgo. Só para deixar claro. não. E ganharia quem? Algo que eu respondo sempre. Qual é o treinador da história do Ganharia Palmeiras? quem, o Palmeiras? Luiz Felipe Luxemburgo. Vanderlei Scolari. Mas um outro dia Mas tu ia ter que votar num só. Um cara me deu uma coisa que pra mim seria fácil essa final. Então, um cara falou, mas pro Palmeiras. Eu falei, o cara deu o argumento que me parece definitivo. O Filipão só em São Paulo trabalhando no Palmeiras. Perdão, o Luxemburgo. Mas sabe o que me incomoda? Se eu fosse, nisso eu me confundo. Tá. se eu fosse torcedor do Palmeiras... Mas rapidinho, o futebol que eu mais gostei de ver, os times do Luxemburgo. Pois é, porque assim... O melhor treinador para jogar brasileiro para mim foi o Luxemburgo. Porque a academia, terceira versão, podia ser o Luxemburgo. 3.0. Nunca seria Sim. o Filipão. Sim, Nunca. sim. Porque assim, o Filipão ganhou a Libertadores fazendo algo que não era da natureza do Palmeiras, né? E o Palmeiras quis isso, verdade. E Ergue agora, o braço no programa de hoje com o Tite como campeão entre os professores. A gente Nesse tá apanhando, dia do certamente. professor, deixa apanhar, deixa bater, bate, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Pessoal, cadê o Dunga? Mandaram aqui.